Nós começamos a falar acerca de algumas coisas quarta-feira. E há dias a gente vem falando sobre esse assunto, sempre despertando para nós cuidarmos. Não foi à toa que o sábio Salomão disse assim: de tudo que se deve guardar, guarda também o teu coração. Então a função é nossa, de lutarmos para guardar, porque as lutas nós temos, nós enfrentamos, e somos seres humanos. Melhor de tudo é isso. Agora, nós devemos entender também que nós somos servos de Deus e por isso nós devemos ter cuidado para não nos complicarmos na nossa caminhada. O texto lido é Mateus 5, 21 a 26, e os irmãos veem que sempre o Senhor Jesus usa essa palavra dizendo: ouvistes que foi dito aos antigos. Sempre Jesus usa essa parte mostrando a autoridade que ele tem, não para mudar nada, mas para reafirmar o que já havia sido dito e a autoridade de tudo aquilo que ele agora continuaria a ensinar. E nós precisamos lembrar de que nós estamos na continuação do Sermão do Monte. E ele começou dizendo bem-aventurado, bem-aventurado e bem-aventurado. Mas depois ele apertou um pouco, porque ele disse que se nós somos discípulos dele e se queremos ser bem-aventurados, nós devemos viver a prática dessas bem-aventuranças. Aí ele disse: vocês são sal e são luz, mas é se nós vivermos a palavra. E agora ele chega ao ponto aqui de dizer que nós já ouvimos o que foi dito aos antigos. E o que foi dito? Não matarás. Então a gente não pode nem matar o próximo, nem tirar a própria vida. Quantas pessoas não nos têm procurado dizendo que não tem mais nem esperança na vida, não tem mais nem prazer de viver, não tem mais alegria de viver? Então, para nós que servimos a Deus, a valorização aqui está exatamente na vida. E nós devemos ter muito cuidado com esses sentimentos e essas palavras ruins que alguém começa a falar, porque são coisas que nós precisamos atentar. Às vezes alguém fala isso e parece que está tão corriqueiro que a gente não se preocupa. Quando alguém diz que não tem mais esperança da vida, que não pensa mais nem viver, que está com vontade de sumir, se pudesse sumiria para ninguém saber nem a notícia. Irmãos, todas essas frases são coisas que nós precisamos ouvir com cuidado, responsabilidade, e nós nos preocuparmos com essas pessoas no sentido de sermos um companheiro, uma companheira, um irmão, um amigo de verdade, e orar com essas pessoas, porque quem começa a falar essas coisas não está bem. E ele diz: mas qualquer que matar será réu de juízo. É impressionante a gente ver a inteligência de Cristo. Olha o que ele diz em versículo de número 22. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Aí observe isso, essa palavra juízo aqui, era o juízo que havia, em que 7 homens, 7 juízes, poderiam julgar uma pessoa pelo mal que fizesse. Aí ele continua: qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio. Todos sabem que agora o sinédrio
são cerca de 70 homens que também emitiriam um juízo sobre alguém. Então, quando fala do juízo, apenas 7 juízes. Agora, o Sinédrio eram 70 anciãos. E veja que as coisas vão apertando. Aí ele diz assim: qualquer que ele chamar de louco será réu do fogo do inferno. Aí aqui é o pior estágio, porque inferno aqui é Geena, que é o lago de fogo. Aqui é a segunda morte. Então a gente precisa ter cuidado até mesmo com as nossas palavras, porque além de depreciar as pessoas, nós também acabamos incorrendo no erro contra Deus, contra o ser humano, e poderemos, se não nos arrependermos, chegar a uma situação dessas. Versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Olha só a seriedade que é. Às vezes é possível que no nosso meio haja pessoas que não estão bem um com o outro, seja entre famílias, seja fora da família, seja na igreja, seja na sociedade. Bem, não importa. Mas desde que alguém não está bem um com o outro, até mesmo a oferta não terá o valor devido no sentido de adorar a Deus, pois oferta também é adoração. Oferta é parte de culto. E todo bom judeu, ele ia oferecer a Deus uma oferta, sabendo de quê? De que era Deus que lhe tinha dado tudo. Então era estritamente uma oferta de gratidão, uma apresentação diante de Deus daquilo que Deus havia dado, e eles estavam apenas demonstrando a sua gratidão. Mas também eles tinham consciência de que o dinheiro trazido, ele pode ser comprado uma tinta para o templo, um ventilador, pagar a energia. Agora, como toda oferta, o maior propósito é adorar a Deus, aí essa oferta não adora. Viu como o negócio é sério? Se eu não estiver bem com você, se você não estiver bem comigo, você pode prestar o culto que prestar, fazer o que quiser fazer. Agora, para Deus não tem recebimento. Por quê? Porque Ele olha primeiro para o ofertante, depois para a oferta. Foi a primeira mensagem que pregamos aqui. Em 2016, 1º de março, na segunda-feira, Malaquias 3, onde o versículo 5 diz que Ele olha para o ofertante e depois Ele olha para quem ofertou. E o desejo de Deus é nos purificar, como o ourives purifica a prata. Então, meus irmãos, tenhamos cuidado quanto a isso. Paulo diz um versículo em Romanos, que ele diz o seguinte: no que depender de cada um de nós, mantenhamos a paz com todos, porque é verdade, é o 12:18 de Romanos. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem um moço nessa cidade que todos os dias que eu encontro, há 6 anos, bom dia, boa tarde ou boa noite, ele nunca me respondeu. Teve um outro que ele me respondia, mas no dia que ele nos viu dirigindo a cerimônia fúnebre, descobriu que éramos crentes. Depois desse dia também nunca mais me disse nada. Mas nem por isso eu deixo de saudar, irmão Salles. Porque se a paz está comigo, se eu não tenho nenhum problema, para que eu vou? Uma coisa eu entendo, que a pessoa que não tem Cristo, isso é natural.
Não é natural, é eu que digo que tenho um Cristo, ignorar as pessoas. Não posso, não devo. E eu vou seguindo a minha vida. E por esses dias, eu vou até visitar um dos, que eu quero ver o que vai acontecer. Você vai mandar, vai embora, não vem na minha casa, nem contigo eu falo. Aí pronto, né? Mas pelo menos a minha parte foi feita. Agora o que eu quero lhe dizer é que, se a gente não tiver essa consciência, irmãos, nós não vamos. Os irmãos lembram do pastor João Carvalho. Ele dizia, irmão, quem quiser ser crente, não pode ter vergonha. É nesse sentido que ele dizia. Porque se a gente for, não, eu vou ficar aqui no meu ponto, eu não desço, ela não desce, ele não desce, eu também não desço, aí a gente vai se complicar. Então, no que depender de nós, disse Paulo, a gente vai manter a paz. Porque às vezes também, irmãos, acontece, olha, hoje, por exemplo, há pessoas na cidade que nos odeiam. Por quê? Porque alguém sai daqui, chega numa mesa de bar, chega numa balada e diz assim, os pastores da igreja Assembleia de Deus, os homens chatos. Então as pessoas passam a nos odiar lá fora pelo comentário que sai daqui. O que eu vou fazer? A gente tenta explicar a palavra de Deus, mostrar a palavra às pessoas. Irmãos, eu não sou ruim do juízo. Eu entendo que todo mundo aqui tem uma família. Se você faltar um dia na escola, no culto, eu não vou ignorar, eu não sei do seu problema. Se você faltar 2 dias, eu não vou ignorar. Agora, você passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, tem alguma coisa de errado, não tem? Tem. Não tem como a pessoa estar bem e se ausente 1 ano da casa do Senhor. É disto que eu falo. É de as pessoas priorizarem outras coisas. Aí você vê o irmão, a irmã em qualquer lugar, sobe, desce, vai e volta. O único lugar que não pisa na casa do Senhor. Como é que nós não vamos cobrar? Você sabe qual é um dos significados da palavra pastor? Vigia. Tem que vigiar o rebanho. Cuidar. Proteger. Uma pessoa essa semana disse assim, Silvio, olha, depois de certo dia que nós começamos a frequentar, voltar aos trabalhos, foi uma coisa. Eu disse, mas eu não lhe vi nem domingo, não lhe vi segunda e não lhe vi quarta. Se você não tivesse me procurado hoje, quinta, eu iria procurar o que tinha acontecido. Aí a pessoa disse assim, olha, pois realmente eu não vi, nem domingo, nem segunda e nem quarta. Mas eu vou te confessar uma coisa, esses 3 dias, eu já notei a diferença na minha vida, espiritualmente falando. Então, como é que uma pessoa falta 1 semana e já notou que deu uma descida? E alguém vai faltar 1 ano e não vai encontrar nenhum problema? Me diga, como é isso? Então é impossível, irmãos. Então todos nós que temos o Espírito de Deus, temos a palavra, a gente sente essa necessidade, esse desejo. Quem foi ao culto ontem? Você já pensou? Choveu o tempo todo. E os irmãos estavam em meio à chuva, esperando o culto começar. Aí alguém olha, não, isso é fanatismo, não, isso é besteira. Não, irmãos, é o desejo de servir a Deus, de buscar a face do Senhor, de ouvir a palavra. O que é isso? É um despertamento nos nossos corações, na nossa vida. Bom seria que o som fosse a prova d'água, porque já tem som à prova d'água, para a gente fazer o culto normalmente no meio da chuva, porque não teria nenhum problema. Mas como já é uma luta para consertar um cabo que já está complicado, imagine se queimasse aquilo tudo. E as pessoas que estão com isso, poder ajudar. Sim, ainda mais uma coisa certa. Fecha aquela porta ali. Mas, o que acontece? A maioria sempre é mulher, sempre são mulheres de idade, mas estão lá. Aí a gente já vê a deficiência nossa, né? Como dito, jovens, e às vezes falhamos. Por quê? Porque a gente não vai, às vezes. Aí a gente reclama,
Não, a gente tem que sair para a rua, tem que sair das quatro paredes, a gente tem que ir para o... Cadê esse povo, irmão? Cadê? Sim. Eu fiquei meditando, eu disse, meu Deus, me ajuda. Eu me congregar, mas eu me envergonhei, naquele que o céu estava moço. E a irmã veio assim, dorme, naquela idade, na chuva, alegre, né? E não parou, e o povo está lá. Então, irmãos, é assim. Olha, a gente ir num dia como esse, é nosso dever. A gente romper algum obstáculo, aí é sacrifício de louvor. Não tem jeito. Então, olhando para essas coisas, a gente vai despertando. Então, os irmãos viram aqui que no versículo 22, tem 3 tipos de juízo. O juízo era apenas 7, o sinédrio 70, 71, com o líder, e aqui o fogo do inferno, que aí é a pior situação. Se trouxeres a oferta, então precisa estar bem com o irmão. Aí mesmo que deixe no altar, serve para alguma coisa, mas não adora a Deus. Mas se você trouxe, reconheceu, voltou, se ajeitou com o irmão, aí agora sim, Senhor, aquela oferta era para te adorar, recebe minha adoração. Aí o versículo 25, concilia-te depressa. Olha, essa palavra depressa, hoje à noite, se Jesus não voltar e for eu que for pregar, eu vou falar sobre ela também no Apocalipse. Essa palavra depressa aqui é a palavra táxi. Por que existe a questão do táxi? É uma questão rápida, para resolver problemas rápidos. Ou seja, anteriormente você poderia ter 1 ou 2 ou 3 carros. Daqui que você tirasse da garagem, daqui que você colocasse. Às vezes os nervos não davam, tinha que ir ao hospital, levar alguma pessoa. Então o que você pensava em coisa rápida, você lembraria o quê? Táxi. É por isso que Jesus diz, vem sem demora. É por isso que essa palavra está aqui. Concilia-te depressa, ou seja, a gente não pode deixar para amanhã. Se eu tenho consciência de que alguma coisa entre eu e alguém não está bem, é pegar o táxi lá, é resolver logo. Eu não posso deixar para amanhã, depois, não. Desce depressa. Não, irmãos, olha, a vida espiritual é assim. Por quê? Por que o Senhor tem pressa? Porque eu não posso garantir o meu amanhã. Eu penso que estou bem, mas de repente o coração para, acabou. Quantas pessoas nós já não tivemos notícia que a gente se espanta? Porque uma coisa é a pessoa vir doente, acamado. Aí é como alguém já disse, não, a gente estava esperando, a pessoa estava bem aqui, eu falei com ele ontem. Eu saí do culto aqui, passei ali, o irmão Juvenal estava na porta. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Cheguei em casa, não sei se foi o irmão Souza, ou foi o Mozaniel, já estava aqui. Estava lá na porta. Cheguei em casa, rapaz, morreu. Eu digo, o que? Será que enganaram? Mozaniel, não morreu. Eu digo, agora. Ele entrou para dentro de casa, estava lá, não veio ao culto porque já estava sentindo incômodo. E eu estava cansado porque estava preparando a casa para mudar no sábado. Era uma quarta-feira. Então, estava lá, entrou para dentro de casa, pediu um comprimido. Enquanto a esposa foi buscar e chegou, ele já tinha ido embora. Aí são essas coisas que o Senhor Jesus disse, irmão, resolve logo. Não tem como deixar para depois. Aí alguém diz assim, não, a minha comunhão com Deus é uma coisa, com meu irmão é outra. Irmão, não tem isso. Olha para a cruz. Quanto maior for a nossa linha de comunicação na vertical, mais terá que se estender na horizontal. Não tem rumo. É o símbolo da cruz. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tenho que aproximar dos meus irmãos. Então não tem como a gente fugir disso. Por mais que a gente queira se enganar, mas a gente sabe que não dá para protelar. Tem que ser depressa. Sim.
muito rápido. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. E aí diz: ó, reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz ao oficial, e te encerrem aonde? Na prisão. Aí você volta para o versículo 22 que você vê lá: juízo, sinédrio e inferno. Versículo 26: em verdade te digo que de maneira nenhuma, então não tem história de purgatório, sairás dali enquanto não pagares o último ceitil, que era uma forma de condenação daqueles dias passados. Vamos lá para a lição. A introdução diz o seguinte: era uma expressão que era utilizada vindo do aramaico, depois passando pelo hebraico, que quer dizer cabeça oca, uma pessoa imprestável, uma pessoa sem nenhuma utilidade. O que Jesus estava dizendo aqui é que nós não podemos desprezar as pessoas. Hoje em dia, o que a educação está dizendo? Não tem ninguém burro, não tem ninguém doido. Cada pessoa tem a sua forma de aprender. Cada pessoa tem uma forma que ele consegue absorver as coisas. Então o educador, o pedagogo hoje, o professor, está na sala de aula, ele tem que conhecer os seus alunos, tem que saber as limitações, as deficiências de cada um, se possível conhecer até o ambiente familiar dele, para que ele possa repassar o ensino e todos aprenderem. Hoje em dia, irmã Vânia, quando um aluno é reprovado, o culpado da reprovação não é ele não, perante o ensino da atualidade. Culpado é o educador que não descobriu uma forma de repassar o ensino a ele. É assim que é julgado. Então, partindo desse princípio, a gente não pode dizer que ninguém é imprestável, desprezar alguém. Como a gente visita alguém, há pessoas distantes daqui, porque disseram que foram desprezados. Alguns por causa de uma farda, alguns por causa de uma palavra literalmente maldita, dita na hora errada, a pessoa errada, da forma errada. E assim nós encontramos pessoas lá fora feridas. É difícil? É. Mas como é que a gente vai fazer para resolver isso, se não for o Espírito de Deus? É por isso que a Bíblia diz assim: é mais fácil conquistar uma cidade fortificada. O que era uma cidade fortificada para os tempos bíblicos? Cidades que só o muro era da largura desse templo. É tanto que Raabe morava em cima do muro, literalmente, porque os muros eram largos, os portões gigantescos, e ainda tinha as guaritas que eles viam ao longe. Então a Bíblia diz que é mais fácil conquistar uma cidade do tempo antigo do que um coração ferido. Muitos usam aquele versículo lá de Provérbios 11 assim: quem ganha alma sábio é. Aplicam a missões, mas ali não é obra missionária. Ali é isso, que um coração, depois dele ser ferido, ele se fecha, que para alguém conseguir trazer de volta, precisa muita sabedoria. Aí a Bíblia diz: quem ganha alma sábio é. Ou seja, quem conquista um coração ferido precisa de muita sabedoria, porque há uma dificuldade muito grande. E aí nós nos reunimos aqui nessa manhã para nós estudarmos essa lição, porque, irmãos, olha, às vezes há problemas nos lares. Você sabia que nessa vida a gente conhece tantas mulheres que foram violentadas pelo próprio esposo, aguardaram o tempo certo, casaram da forma certa, vivem até hoje, mas elas descobriram que foram violentadas, ou seja, elas nunca sentiram prazer na vida. O homem, na primeira noite de núpcias, rasgou a mulher toda, porque há mulheres que o ímã é frágil, tem outras que é mais forte. Há uma possibilidade raríssima de às vezes elas não terem, e eu já conheci situações onde algumas não tinham,
e elas até hoje são julgadas mal pelo marido. Tu não era mais nada. Há mulheres que sangram bastante quando o ímen é rompido, outras não sangram de forma alguma, e outras sangram pouco, e por esse motivo elas são julgadas pelo marido, e elas já passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e ainda hoje estão sofrendo. Ou seja, a cama para elas é terribilíssima. Então, quando nós nos reunimos aqui numa manhã como essa para tratar de um assunto desse, eu quero que você pense em tudo isso, porque isso é o que nós precisamos atentar para nós vivermos bem. Então, de tudo que você imaginar nessa vida, eu já ouvi, já vi, e eu tenho essa preocupação. Irmãos, eu não me alegro somente por ver a igreja saltando, pulando, porque aquele pulo, aquela alegria, aquele salto, se ele não partir de dentro, corre o risco da pessoa pular, gritar e no final ir para o inferno, coração amargurado, cheio de ódio, cheio de mágoas. Então são essas coisas que nós precisamos trabalhar. Para você ter uma ideia, hoje, às vezes a gente fala sobre essas coisas e tem gente que chega para a gente e diz assim: ó pastor, eu não sabia, mas era violentada antes. Depois que você começou a falar essas coisas, a pessoa disse: ah, então não é normal não. Sofria e achava que era normal. Por exemplo, tem gente que sofre tanto que diz assim: não, mas todas as famílias devem ser assim. Irmão, o ambiente familiar é para ser uma coisa agradável, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade. Deus não quer que a gente viva em família. Para quê? Para a gente viver em família se ferindo um ao outro, se acabando, morrendo de desgosto. Você acha que Deus preparou a família para isso? Não, meus irmãos. A família é para ser um lugar bom, um lugar de paz, um lugar tranquilo. Ao invés de gerar enfermidades em nós, é o lugar de nós nos curarmos. Se a gente apanhar lá fora, sofrer lá fora, mas quando chegar em casa, não, aqui eu estou abrigado, aqui eu vou me curar, aqui eu vou melhorar e depois eu vou para a luta de novo. É assim. Jamais um lugar de abrir feridas em nós. Não pense que o propósito de Deus para a família é isso, que não é. Então é sobre isso que nós queremos tratar nessa manhã. E aqui é onde todo homem, toda mulher, filho, pai, mãe, esposo, esposa, precisa reconhecer essas coisas. Ainda hoje nós temos pessoas que dizem: eu não vou pedir perdão, quem perdoa é Deus. Pelo amor de Deus, isso é o cúmulo da ignorância. O homem só pode desculpar, quem perdoa é Deus. Pelo amor de Deus. Ainda nós temos pessoas que pensam dessa forma. Irmão, se todo dia a gente puder dizer ainda melhor: meu amor, eu te amo, se eu tiver feito alguma coisa, me perdoe, eu não estou lembrado, mas vai que eu disse: não, pá, você fez isso e tal. Pois então, me perdoe isso aqui, eu fiz isso. Porque, irmão, às vezes a brutalidade é tão grande, tão presente, que a gente fala e nem se sente. Matou o outro e nem... É disso aqui que Jesus está falando. Porque se os antigos, o que era dito aos antigos? Se tu matar alguém, tu é réu. O que era matar? Era tirar a vida. Mas aqui Jesus está dizendo que a pessoa pode matar com a palavra. Você já pensou? A pessoa fazer o que pode, o que não pode também, e de repente a pessoa não ser reconhecida. Irmão, será que tem uma pessoa que tem só defeito? Todos nós temos defeitos? Sim. Será que a gente não tem uma virtude? Veja a virtude, elogie pela virtude, mostre a falha e vamos nos corrigindo dia após dia. Mas tem pessoas que não aceitam também correções. Mas, diga, meu irmão. Irmão, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Eu gosto mais da referência de Lucas, porque Lucas me dá o entendimento de que deve ser 70 vezes 7, mas isso, segundo o que ele diz, nos dá o entender que é diariamente. Olha aí, Lucas 17:4. Se pecar contra ti
7 vezes no dia. 7 vezes no dia ter contigo, dizendo: arrependo-me. Então deve ser feito o quê? Perdoa. O Pedro disse assim: Jesus, 7 tá bom? Jesus disse: ô Pedro, não 70, não 7, mas 70 vezes 7. Irmão, quem é de nós que vai fazer raiva hoje 70 vezes 7? 490 vezes diariamente. A expressão de Jesus é uma expressão de força para dizer assim: a quantidade de vezes que for necessário, perdoa, fica bem contigo. Alguns dias nós pregamos em uma das congregações dizendo assim: você quer se sentir bem, você quer se satisfazer por um momento, se vingue. Você quer viver bem por toda a vida, perdoe. É assim. Porque às vezes a pessoa, não, deixa chegar a minha hora. Na minha hora, aí devolve. Aí ali se satisfez por um momento. Viu? Eu disse que ia conseguir. Depois. Então nós que somos crentes, o nosso propósito é viver bem por toda a vida. Logo, vamos perdoar. Vamos deixar isso para lá. E a gente prossegue. Porque é a melhor coisa que a gente pode fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí a introdução diz que nós aprenderemos com o Mestre Divino Jesus: o Evangelho não é antinomista. A partir dessa explicação e do conceito, a cólera é a antessala do homicídio. Devotar nossa vida a Deus, precisamos ao reconciliar com o próximo. Veremos que nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana. E por isso, a seção bíblica de Mateus 5, 21 a 26 será objeto de estudo. O Evangelho não é antinomista. O que é antinomista? Antinomista é nome dado a pessoas que entendiam que não havia lei, deveriam viver da forma que quisesse e nada teria limite para a sua vida. Resumidamente, é isso. Existe esse movimento, ou sabendo disto ou não, hoje, sim ou não? O que é que nós ouvimos tanto hoje? A igreja tem regra demais, precisa disso. Estou chateado com a Assembleia de Deus. É tanta norma, é tanta regra. Irmãos, essas regras existiram sempre, sim ou não? Elas são boas para nos ajudar a melhorar, a servir a Deus e mostrar a nossa diferença para o mundo, sim ou não? Eu só fico aqui se eu quiser, irmão. Tem a igreja do Satanás, tem a igreja do Adventista, tem a igreja do Jeovista, tem igreja do mormonismo, tem igreja já de homossexual, já tem igreja para lésbica, tem igreja para tudo. Agora, nós escolhemos estar aqui. Saia nessas ruas evangelizando. Olha, eu não sou crente, mas se um dia eu for ser crente, vai ser da Assembleia de Deus. Para mim é uma igreja séria. Irmãos, a gente ouve isso toda hora. Por que você acha que eles pensam isso? Eles veem alguma coisa de diferente. Tem escândalo? Tem. Tem pecado? Há pecado, tem gente aqui dentro. Tem falha? Tem, nós somos seres humanos. Mas a gente procura levar como tem que ser levado? Procura, irmão. Olha, não me espere eu me pronunciar em redes sociais, em me defender diante de redes sociais. Às vezes uma mensagem é gravada, eu vejo lá, alguém fala uma coisa, fala outra. Escute uma coisa, eu preguei uma mensagem na casa do Mozaniel no ano passado, Congresso de Missões. Uma pessoa fez um comentário lá maléfico. Aí eu olhei, eu disse, eu vou visitar essa pessoa. Quem era a pessoa? Era uma pessoa que eu estava pregando num culto de rua, e eu disse assim: se alguém aqui desejar um culto como esse,
É só falar conosco que a gente vai dirigir um culto em sua casa. O moço estava ouvindo o culto, atravessou a rua e disse assim: você segura o que você disse? Eu disse tanta coisa. Ele disse esse negócio, de dirigir um culto. Eu disse, sim, a gente dirige culto. Aí ele disse assim: eu quero que você vá dirigir um culto lá. Era numa cidade aí, não era aqui. Eu disse: olha, nós temos limites, nós temos regras. O pastor de lá é fulano. Se o senhor quiser o culto e quer que eu vá dirigir, eu converso com ele. O senhor pode ir até ele e diz: olha, eu quero culto, a casa é minha, e eu quero que o Silvio venha dirigir esse culto. E nós vamos. A gente consegue, até os irmãos aqui, a gente vai nos carros, a gente dirige. Ele diz: ah, você não serve. Ah, como eu não sirvo, meu irmão? O senhor mora em outra cidade. O senhor acha que eu vou chegar em sua casa? O senhor é pai? Ele diz: sou. Você é marido? Sou. O senhor acha que eu vou chegar em sua casa e dizer assim: ó, mulher, bota aí a comida no fogo que eu quero almoçar? Ele diz: não, não dá certo. Pois é a mesma coisa. Há um pastor que é responsável por Esperantinópolis, a cidade que você quer, tem um outro pastor responsável por ela. Eu não posso chegar assim. Nós temos limitações. Ele diz: pô, então você não serve, você não segura o que diz. Eu sabia que você só era um mentiroso e tal. E foi embora. Então quem fez aquele comentário maléfico? Lá diz assim: prega bem, mas não vive o que prega. Quem é aquela pessoa? É irmã daquele cidadão. Aí eu vou combater com uma pessoa dessa? É uma pessoa com problema. Eu não tenho como. Eu não vou me defender do negócio desse. Eu não vou dizer nada. E nem que fosse uma pessoa curada, eu ainda não iria. Porque nós estamos tendo a consciência que estamos procurando falar a palavra de Deus. Então basta isso para mim. E a gente vai prosseguindo. Só voltando um pouco atrás da palavra antimonitismo, né? Aí você citou o nome de igrejas que aceitam coisa, né? Sim. Aí no caso aí já é exatamente essa palavra, que é o contra todas as doutrinas, todos Isso. os básicos morais, né? Porque antes é contra. Nomos, né? Contra a lei, contra as regras, contra tudo que é certo. Olha o que aconteceu, para que a gente não fique alheio. Juízes, capítulo 17. Versículo de número 6. Diz aí, todos juntos, 1, 2, 3 já. Ainda no capítulo 21, em Juízes, e o versículo 25, esse versículo é repetido, só para nós lermos, ficar na memória. 17, 6, 21 e 25, todos juntos, já. Irmão, não tem como a gente casar e dizer que não deve satisfação. O homem deve satisfação à esposa dele, a esposa dele deve satisfação a ele, é uma família, uma sociedade. É assim que funciona. Como é? É assim que dá. Só dá certo se for assim. Se não é um mandar no outro, não é um dominar o outro, não é disso que nós estamos falando. É uma questão de estar informados, de conversarem e de viverem bem. Isso é mais do que normal. Agora, o porquê que aqui acontecia essa bagunça? Os irmãos sabem, nós pregamos aqui num culto da família, que naqueles dias, o cabo pagou um sacerdote, fez um homem sacerdote para vir atender na casa dele, para adorar ídolos, para ter uma bagunça toda. Era uma bagunça generalizada. Os homens pegaram um sacerdote que casou com uma prostituta, estupraram a mulher dele durante a noite toda, até que ela não aguentou e morreu. Quando amanheceu, ela estava morta. Aí ele fez o quê? Quebrou ela em 12 pedaços e mandou para as tribos tudo. Era isso que aconteceu no livro dos Juízes. Por quê? Não tinha regra. Não tinha regra. Irmãos, todo ser humano tem necessidade de limites. Você sabe por que nós temos uma geração perdida lá fora? Porque não tem limite.
Olha nós aqui, quem era dos cabelos brancos aqui, que passava a 2 metros de distância quando o pai estava conversando com os compadres, ou com o avô, com quem quer que seja. Tem menino ainda hoje com a marca de cabada de vassoura na cabeça rasgada, meu amigo. Cadê o bandido? Não tem. Apanhou, mas presta. Aí hoje, não pode bater, não pode reclamar, não pode confrontar, não pode nada, e os meninos não prestam para nada. Todo mundo depressivo. Nessa época, eles não tinham regra. E hoje, o que a sociedade está caminhando é para que o pecado seja legalizado mesmo. Sim. A regra. Qual é a regra hoje? É legalizar o pecado. Aí você volta atrás. Socialismo, comunismo, através de Engels, através de Marx, através de Lenin. Todos esses homens vieram trabalhando o quê? Tira as regras, varre a Bíblia do meio da sociedade, acaba com a estrutura familiar, deixa os ricos dominarem os pobres, e os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, e aí a gente vai conseguir o que quer. Irmão, socialismo não dá certo em lugar nenhum, comunismo não dá certo em lugar nenhum, mas o pessoal acredita. É tanto que tem crente que vota em partidos que tem essa ideologia de pensamento e querem seguir dessa forma, mas é só ignorância, porque eles lutam para isso. Aí, se a gente olhar para isso aqui em Juízo, era o que acontecia. Agora, a gente fica olhando e vendo que as coisas são assim. Agora vamos ver o que Paulo diz em 1 Coríntios. Olha aí, 1 Coríntios 6:12. Olha o que Paulo diz, que aí ele vai alertar você. 6:12 de 1 Coríntios. Todos juntos, 1, 2, 3 já. Olhe para o 10 e 23 agora. 1 Coríntios 10, 23. Dez, 23, todos juntos, já. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 11 e 1, todos. Veja só, Paulo diz que podia tudo, mas não ia fazer tudo. Ele tinha uma sensibilidade para entender o que convinha a ele. Depois ele diz que todas as coisas lhe eram lícitas, mas tinha coisas que não edificavam. Então ele procuraria fazer o quê? O que lhe traria edificação. O povo está achando muito difícil, porque não, Paulo, seguir Jesus está difícil demais. Ele diz, pois faz o seguinte: sejam meus imitadores, eu estou tentando imitar a Cristo. Paulo era perfeito? Não. Filipenses 3 ele diz, eu não alcancei, estou lutando. 1 Coríntios 9 ele diz, eu não estou dando murro no ar, eu estou lutando por uma coisa certa. Ele disse em Romanos 7, eu luto, com a mente eu consigo agradar a Deus, mas quando passo para prática, faço o que não devo fazer. Irmão, Paulo era só um homem, cheio do Espírito Santo, que havia se dedicado a Deus, mas era um homem, como cada um de nós somos. Às vezes a gente coloca um pedestal e coloca esses homens lá em cima. Irmão, Paulo era odiado mais do que eu hoje. A última pregação, quarta-feira, eu vi uma pessoa com ar de desaprovação, como que dizendo assim, que hora vai acabar esse negócio? Essa besteira. Tu acha que Paulo naquele dia não era a mesma coisa? Era a mesma coisa. Essa besteira, não, Paulo, isso é nossa, porque ele não está mais aqui. Se ele estivesse entre nós aqui, muitos o odiariam também. Então isso é comum. Irmãos, odiaram Jesus Cristo. Jesus.
foram prendê-lo. Quem foi prender foi impactado de tal forma com a mensagem que voltou sem prender. Cadê o homem? Ele disse: ninguém dá conta. O homem lá, eu duvido que tem alguém que fale igual ele. O homem fala bem demais. O homem tem autoridade. Ele não ensina como os hipócritas, como os fariseus. O homem é diferente. Então, irmãos, se você quiser servir a Deus de verdade, você não vai passar de um chato, um abusado, quer ser mais santo que os outros. Não precisa disso. É assim. Se conforme. Se conforme, porque vai ser assim, não vai mudar, e as coisas vão prosseguindo. Aí hoje em dia, eu estou lhe perguntando, se tem ou não tem pessoas assim? Tem. Aí o que é que acontece? Jesus disse o que? Em João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras. É por isso que eu tenho dito aos irmãos: irmãos, prega o que está na Bíblia. Irmão que ensina o que está na Bíblia. Irmão, não adianta eu ficar aqui à frente de vocês. Não, eu acho assim. O meu entendimento da Bíblia é. Irmão, não é o que eu acho, não é o meu entendimento da Bíblia. É o que a Bíblia está dizendo. A gente precisa colocar isso em pauta. Agora, eu não posso fabricar um Deus para mim, para que ele apoie o que eu quero viver. Não é isso. Eu preciso mostrar o Deus da Bíblia, e é eu que tenho que me adequar à palavra. Não é a palavra se adequar a mim. É essa a dificuldade que nós temos. Por quê? Porque nós não queremos nos dobrar à Bíblia. Nós queremos que ela se dobre a nós. Não, eu acho que ela quer dizer isso. Não é para nós, era para aquele tempo. E aí vai entrando. Aí a gente tem sempre batido nessa tecla. Quantos de nós não já ouvimos na igreja algumas vezes que a lei não valia nada? Não, o Antigo Testamento não valia nada. Irmão, se Jesus veio e cumpriu, como era que não valia nada? Nós já estudamos aqui, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Se Jesus é o cumprimento da lei, a lei falava acerca dele, a lei tinha a sombra dele, aí ele chega, cumpre toda ela, e nós dizemos que nada vale. Como é isso? O que nós não praticamos hoje são as cerimônias da lei, mas a moralidade da lei, aquilo que serve para o nosso bom andamento, aquilo que serve para a nossa boa conduta, aquilo que serve como regra para nós, nós cumprimos e vamos seguindo. Infelizmente, muitos não creem, não entendem assim, e antinomista, antinomianista, nada mais é do que isso. As pessoas contrárias às regras. Aqui tem, sempre vai ter, isso é normal. Aí a pessoa diz assim: eu acho que a igreja não deveria ter isso, eu acho que a igreja não deveria ter aqui. Irmãos, nós estamos com 110 anos, e hoje nós já estamos muito mais light do que o que foi. Na época de seminário, a gente fez uma pesquisa onde foi proibido há algum tempo na nossa igreja gravata de mais de uma cor, só podia ser de uma cor. Você já pensou? Cultos de ceia, tinha que vir, até a meia tinha que ser branca. Está entendendo? Aí a gente vai dizer: não precisa disso, não precisa disso, não precisa disso. Irmãos, há igrejas nossas que hoje, se você não olhar para a placa, entrar e sentar, você diz: onde é que eu estou? Alguém sai daqui e vai para outras localidades, não é uma semana. Ô pastor, ô saudade da nossa igreja. Diga. Mas é regra. Mas a igreja, às vezes as pessoas querem levar de qualquer forma, do meu jeito, do jeito que eu acho, do jeito que eu penso. A respeito da ceia, né? Ser uniforme às regras. A gente aprende desde quando se converte, ou desde quando a gente, mesmo não sendo crente, que aos cultos de ceia, todas as irmãs vão de branco, certo? E às vezes os próprios crentes que exigem que seja de branco, em determinado momento que é uma modificação, e diz: mulher, eu acho que já está virando uma idolatria. Não tem que ser de branco. Vamos botar o branco e o vermelho, ou o branco e não sei o quê, porque eu já vi em outros lugares assim. Então parece ser uma idolatria de ter que ficar tudo assim. Não precisa isso tudo. Então há sim uma dificuldade
sabe se o que prevalece é o que foi pedido no início ou se depois a pessoa, porque quer mudar, aí diz, isso aí, tu já prestou atenção que os espíritas só usam branco? Então a gente pode estar sendo como espírita, porque foram pessoas que foram criadas dentro da igreja, que vivenciaram isso desde os seus pais e que hoje também vem, mas aí, tipo, que hoje eu já quero mudar o que eu tenho o costume de ver normalmente. Então é difícil, até mesmo no meio dos espíritos. 22, 28 de Provérbios diz que nós não podemos remover os marcos postos pelos antigos. A gente vem de uma linha, nós somos pentecostais, nós somos clássicos, nós somos históricos também, aliancistas. Bem, quando nós olhamos para isso, irmãos, essas nossas marcas vêm de longe. Os cultos começam com os hinos da harpa, com a leitura da palavra, com os vocais cantando. Hoje há igrejas que não tem mais, é a equipe de louvor. Aí canta aqueles hinos, dizem que ministra o louvor, fecha os olhos, fica gemendo, aquele negócio todo. E às vezes se zanga, porque diz que o povo não sente nada. Passa o dia assistindo televisão e quer que o povo sinta o quê? Sim. A Bíblia não tem resposta para tudo, né? Tem. Mas se eu quiser que a Bíblia se adere ao que eu quero, Verdade. já vou avaliar o meu tempo e vou convencer meu filho ou meu tempo de ver a palavra de Deus a me seguir. Tudo errado. Versículos isolados distorcendo. Distorcendo. Distorce daí, a distorce envolve a cabeça dos crentes, que às vezes não tem nada da Bíblia. E aí, está terminando hoje, não por isso. E hoje em dia a maioria dessas seitas e heresias que tem surgido é exatamente por isso. Bem aqui próximo de nós soubemos essa semana que há uma pessoa que está estudando a Bíblia em casa, já é um segmento saindo do Adventismo e que eles estão esperando Jesus. Então está todo mundo proibido de estudar, está todo mundo proibido de trabalhar, está todo mundo proibido de tudo, porque Jesus vai voltar já já. E aí já estou esperando já. E, pelo amor de Deus, irmão. Quanto mais lhe é dado, mais será cobrado. Mas é cobrado, é verdade. Não adianta você querer enganar o povo, você vai ser como você está no ofício que está, você vai ser cobrado mais. É verdade. Não adianta que vai ser cobrado porque é a palavra de Deus que diz. É. Então, meu amigo, eu vejo muitas coisas, sinceramente, que dá tristeza. E também não é que vejo para tudo mal é. Só por falta de conhecimento da Bíblia. Porque se você tivesse. Porque assim, o conhecimento da Bíblia e a palavra, olha, quando aqui diz, ó irmão, nada é por acaso. Quando Jesus colocou no versículo 21, diz assim, ouviste? Por que isso está aí? Porque naquele tempo todo mundo não tinha esse acesso que ele está falando aqui. Não era todo mundo que tinha Bíblia, não. Quem era que tinha a Bíblia? Era o líder. Ele repassava. Aí Jesus disse, ouviste o que foi dito dos antigos? Você não leram, mas ouviram. Aí o que é que acontecia naqueles dias? Eles diziam o que eles queriam dizer. Olha como foi que Jesus fez aqui com eles. Olha aí Mateus 23. Mateus 23, versículo de número 3. Olha aí o que diz. Mateus 23, 3. Todos juntos, digam. Fariseus hipócritas. Agora vamos lá para o capítulo 5, que nós vimos domingo passado. 5. E o versículo de número 19. Como é que diz aí? Vocês viram lá que Mateus 23 e o 4 diz que eles ensinavam tudo certo. Quem ouvisse podia fazer o que eles ensinavam. Não podia era seguir a vida deles como regra. Agora o que diz aí no Mateus 5 e 19? Todos.
os que não fizerem o quê? Cumprir, para depois ensinar. Aí como é que eu não estou satisfeito aqui? Eu não concordo, por isso eu não cumpro, e eu quero ensinar. Não é um contrassenso? É muito, irmão. É muito sem rumo um negócio desse. Aí a gente volta para a mesma situação que eles estavam naqueles dias. Aí o 23:4. Aí o 5 diz que eles colocavam um fardo tão grande, mas eles mesmos não queriam mover. Irmãos, o que eles falavam naqueles dias era uma coisa exterior. Aí Jesus chega dizendo: eu quero tratar vocês de dentro para fora. É por esse motivo que o assunto da lição é resguardando-se dos sentimentos ruins. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente vai se arruinando com isso. Segundo subtópico aí, a lei e o evangelho. Diz assim: conforme visto a lição anterior, Jesus não desprezou a lei. A expressão ouvido que foi dito aos antigos aponta para a retrospectiva, a lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei, revelou real intenção de Deus presente nela: não matarás. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal, matar uma pessoa, nosso Senhor ampliou e aprofundou. O homicídio tem início no coração do ser humano, a partir da ira, do ódio e da cólera. Vamos ver aí Mateus 15 e o versículo 19, para você ver onde é que começa toda coisa. Eu tinha um professor que ele dizia assim: Silvio, todo homem tem vontade de matar. O professor, o negócio desse, ele disse: é sério. É porque a vontade de matar do homem está escondida no coração. Aí eu disse: será, pastor, professor? Aí dizia: é, Silvio. Ele disse: imagina, tu é casado, na época eu não era. Aí ele disse: agora imagina se tu é casado. Aí tu chega em tua casa, o cabo fez um mal com tua mulher, com a tua filha, tu pensa que é a primeira coisa? Mas não é que é mesmo. Ele diz: pois é, está dentro. Olha o que diz em Mateus 15, 19. Todos juntos, 1, 2, 3 já. Irmãos, não é a roupa que salva, não é o exterior que salva. Agora uma coisa é certa: o exterior, se Cristo está dentro, isso resplandece fora. Ele não pode negar-se a si mesmo. Agora, olha aqui, o que o Senhor estava reprovando: os sacerdotes não andavam com as vestes longas, babado do vestido lá embaixo, os filactérios, as pedras, tudo bonito. Mas como era que estava o coração? Estava tão ruim que eles estavam querendo matar o mestre. Como era que eles seguiam a lei de Moisés? E a lei falava acerca de Cristo. Deuteronômio 18, 18, Moisés diz assim: só vai aparecer um depois de mim, ele vocês vão ouvir. E eles conheciam tudo isso e não respeitavam Cristo. Em João 8, Jesus disse assim: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me receberiam, rapaz. Abraão viu os meus dias, me conheceu, tivemos contato. O que foi que eles disseram? Está doido, não tem nem 50 anos. Abraão faz tempo que morreu. E ele está dizendo aí que Abraão conheceu ele. Como? Era só voltar no Gênesis. O que acontece no capítulo 18? Chegam 3 na casa de Abraão. Quantos passam para a casa de Ló? Só 2. Quem foi que ficou lá? O Senhor. Abraão chegou e o deteve e disse: os outros podem ir, o senhor fica, nós prezamos do particular. Abraão conheceu, no meio dos 3 seres celestiais, quem era o Cristo. E ele viveu a experiência. 3 dias de caminhada, subiu o monte, tinha um jumento que trazia a madeira. Jesus teve que passar 3 dias sepultado.
o servo vinha do campo, foi obrigado a levar a cruz de Cristo? O Isaac estava amarrado para ser morto? Era eu, você? Aparecia um cordeiro e a voz dizia: não mata o teu filho? Era eu e você amarrado para morrer, porque essa era a nossa condenação. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo apareceu. Nós somos livres e nós só estamos aqui porque ele foi sacrificado em nosso lugar. Abraão viu ou não viu os dias dele? E viu, irmão, está claro. Mas eles não viram isso. E antes mataram Jesus. Era necessário que acontecesse, mas eles não conseguiram. Eles eram insensíveis. Então eles estavam ligando para o quê? Para o exterior. Aí Jesus disse: rapaz, deixa de besteira, o negócio é no coração. Porque aí a gente volta do outro lado. A irmã falou acerca da prática, dos nossos costumes. Beleza. Agora também, se a gente vier, eu estou com essa roupa velha aqui, mas só porque mandaram. Se fosse, aí não vai adiantar. Então venha com a sua preta, com a sua vermelha, porque você está aqui com o coração velho amargurado. Vai servir? Não vai. Deus não vai receber o seu louvor, não vai adiantar. Agora, se é para o bem, se é bom, vamos fazer, irmão. Tem... Sim. É porque esse versículo que o senhor leu, Mateus 15, 19, aí eu analisando esse versículo essa semana, né? Aí vem o que é essa palavra aí. A derrota e a vitória está no coração. Sim. Certo? Aí eu analisando aqui. Qual foi o desejo de Davi? Foi de para que eu ficar em casa? Casa. Desejo da onde? Coração. Porque a regra era aí. A regra era aí. A partir desse desejo, ele veio o quê? Veio o adultério, ele ficou em casa. Depois veio a morte, cometeu o homicídio. Já veio da onde? O desejo de ficar em casa, que levou ele àquela situação, então, que levou Israel para certas derrotas militares. Sim. E econômico e espiritual. Então, aí eu fiquei analisando essa questão. Então, a partir daí, derrotas e vitórias está aqui. Está. No coração. Aí esse exemplo de Davi. O que a pessoa armazenar é aí, irmãos. Sim. Por que não é na mente, no coração? É porque às vezes essas palavras se confundem, né? Mas, irmão Neto, na quarta-feira nós até falamos sobre isso. Porque o coração, às vezes a gente pensa ele só no instrumento como expandir o sangue. Mas os especialistas dizem que ele corresponde também a sentimentos. É verdade que a mente que trabalha, mas existem atitudes do corpo que o coração, ele trabalha do mesmo tanto ou até mais do que a mente. Ele contrai, ele se expande, dependendo das situações. É tanto que observe, está ligado uma coisa a outra. E por incrível que pareça, por esse motivo, Jesus, a palavra também fala nos rins, né? Senhor, som dos meus rins. Paulo disse assim: amai uns aos outros de entranhável misericórdia. Estava falando das vísceras. Aí observa como tudo está ligado. A ansiedade, como é que alguém está ansioso? Porque o coração palpita forte e mais acelerado, não é assim? Olha aí, a mente. Aí a mente está pensando o quê? Eu não vou resistir. A pessoa que está ansioso ou já caminhando para a depressão, ele diz: rapaz, se eu sair eu vou morrer. O carro vai me pegar. Aí a mente, o coração acelera. Nesse instante eu digo aqui, agora vamos ouvir aqui a irmã Joselice do terceiro ponto. A primeira coisa que mexe aqui. E tem gente que se a gente avisar hoje para a noite, ele não vem já com desinteria. Se a gente for estudar, É tudo ligado. se a gente for estudar, Sim. se nós pararmos um pouco para estudar as inteligências emocionais, Sim. ele vai dizer que as emoções provêm do coração. É. E a inteligência da mente, unificando os dois, pode gerar um equilíbrio ou um desequilíbrio. Desequilíbrio. Se não tiver ajustado. Os olhos não veem o coração. É. Você tem essas duas ideias, né? Duas limitações que É. Lamentações diz que são os olhos que movem o coração, né? Sei Então, que eu ia comentar também, sim. porque às vezes
ele já está lá, a ira, a contenda, tudo, toda a maleficidade está no coração. Mas as pessoas acham que foi a mente que foi alimentando e alimentando. A mente te equilibrou para que você realizasse aquilo lá, porque se você tiver um desequilíbrio da mente, você fica louco e às vezes. Então ela se organiza para planejar, mas é alimentando a ira do coração. Irmão, se você tiver a oportunidade de falar com o pistoleiro, a pergunta e a resposta sempre são a mesma. Como é que você mata uma pessoa que nunca te fez mal? Rapaz, quando a pessoa mostra a foto, ele diz que já começa a se irar como ele tivesse feito uma coisa para ele ou com um parente dele. Pronto. Irmão, não tem como a pessoa ir a sangue frio sem mais nem menos. Então, isso é muito sério. Segundo, para dizer um negócio que Deus transformou no meu coração. Sim. Olha como é o coração. Aí até de criança eu venho conhecendo com esse negócio na mente. E tudo está no coração. A derrota ou a vitória. Eu tinha 10 anos, 10, 12 anos de idade, por aí, no colégio, um senhor já, um rapaz bem mais velho, do nada ele me deu tudo. Mas eu não podia brigar com ele. Grande. O que foi que eu fiz? Eu fiquei com raiva o dia todo, a noite toda, não consegui dormir. No outro dia, eu peguei uma espingarda do pai, carreguei, 6h30 da tarde, fui esperar ele na noite. Esperar ele passar para derrubar ele um tiro. Só que quando eu fui para lá, 7h30 da noite, quando ele vinha com 5 pessoas. E eu mirei e não conseguia ver ele no meio das 5 pessoas, mas eu sabia que ele estava lá, deixei de atirar. Aí eu voltei para casa, eu criança, voltei para casa e eu vim com tudo. E quando eu cheguei aqui, eu dobrei os joelhos e fui pedir para Deus tirar do meu coração aquele mal. Então, por isso, desde essa idade, que eu vim no meu coração a ideia de que a vitória e a derrota está aí. Aí hoje o cara passa por mim, fala comigo, é o meu melhor amigo. Se tivesse matado, estava complicado, né? E abrir uma porta, né? Irmãos, olha, o negócio é muito sério. Porque abria-se uma porta. Todo mundo conhece esse negócio. 4:9 de Gênesis. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Irmão, isso é muito forte. Quanto sangue de inocentes não está clamando pelas suas vidas que têm sido dizimadas ainda no ventre? Meu Deus. Sim. E isso. Alimentar. É. Porque você sente, porque você é humano. Então você é capaz de ter qualquer sentimento. A questão é você ter o controle. Entendeu? É a sua intenção. Quando ele foi com a intenção movida por esse sentimento. Sim. A mão de Deus foi que não permitiu ele concretizar o ato. Né? Porém, naquela situação já havia pecado, porque a intenção dele era fazer o que o sentimento dele estava no coração. E mostrava dentro do coração. Irmã Vera, e esse negócio aí, depois de muito tempo, hoje, maduro, ele foi até ele pedir perdão. E o caba nem lembrava disso. E eles, rapaz, aconteceu e tal. Você está entendendo? É coisa mesmo que só pode ser mandado, como o povo diz. Porque, meu irmão... É por isso que a palavra de Deus fala que a gente tem que ter como um dos requisitos do Espírito. Sim. É o poder Domínio de próprio. dominar esses sentimentos que eles veem. Nós somos sujeitos a isso. Qualquer sentimento ruim ou bom, ele vai existir dentro de nós. Algum A gente tem que ter o controle, o domínio próprio, para que isso não vire uma intenção. Há algum tempo, irmã Vera, eu até cultivo esse negócio. Eu prefiro que alguém me fira do que eu ferir alguém. Porque eu imagino que a gente tem como se ver livre disso. E às vezes a gente agravar é mais difícil. Então eu prefiro que isso aconteça, porque o tempo logo isso sara e passa, do que eu ferir alguém, até mesmo sem
intenção, você pensar nisso. Em relação ao que a minha mãe estava falando, eu acho que por isso que Jó fez um conselho, ele fez um conselho com seus olhos. Não fez? Fez um compromisso, uma aliança. Eu não vou fixar. Sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Então esse autocontrole é bom por isso. Porque se a gente tiver, a gente vai conseguir dominar a fera que está dentro de nós. Tinha um irmão na nossa igreja lá, que a gente congregou 30 anos, que ele dizia assim: Silvio, esse negócio do homem velho morreu não, ele está só cochilando. Se ele acordar, tu ia acordar. E aí eu dizia assim: irmão, será? Ele dizia, ele fica só cochilando, quando ele acorda é confusão para segurar. Então, é isso aí que ele fala. É a luta que nós enfrentaremos sempre. Agora a gente não pode alimentar. Aí não. O pastor João Carvalho já dizia que o homem, a natureza velha, já tinha que estar sempre enjaulada. Sim. Ele usava sempre essa expressão. Pois é. É a fala do irmão Souza aqui, da irmã Maria. Havia um gigante, há um gigante dentro de nós. E a gente precisa vencê-lo. Então são essas coisas que temos que atentar. Aí o legalismo e o antinomianismo. Sim. O legalismo e o antinomianismo. É porque assim, hoje em dia o que a pessoa está dizendo? Não, a palavra foi para aquele tempo. Não, a palavra de Deus é atemporal. Serviu para ontem, serve para hoje, vai servir para amanhã, vai servir sempre. É a palavra do Senhor, essa aí. Então, não, ela é nova a cada manhã. É, o que se... Aí ela estava envelhecendo. Ela a cada manhã está nova, não tem jeito. Sei. Sim. Que era só para lá. A palavra de Deus é atemporal por isso. Serviu ontem, hoje e servirá sempre, sem nenhuma sombra de dúvida. Olha, o antinomianismo, ele vem de encontro a uma vida de santidade do crente hoje, porque já que as regras é a própria pessoa, é ele que cuida de tudo, então é contra a palavra do Senhor. Segundo ponto, a cólera, o primeiro ato para o homicídio. Jesus e o sexto mandamento: não matarás. E ele fala de ira. Depois, a cólera no contexto bíblico. O salmista e o apóstolo Paulo também falaram sobre isso. E aqui ele mostra dois sentimentos, e eu quero lhe chamar a atenção para 4 textos bíblicos, porque a gente tem como fechar esse ponto neles. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Foi as únicas vezes que eu vi nosso Jesus indignado, zangado. Vamos lá, Marcos 3 e o versículo 5. Todos juntos, 1, 2, 3 já, 3 e 5 de Marcos, já. Você viu aí que Jesus se indignou, não foi isso? Ficou indignado, zangado. Por quê? Ele queria curar. E o povo era tão religioso que eles disseram: não, no sábado não pode.
Jesus disse, rapaz, mas um povo desse é ruim demais. Não poder fazer o bem. A religião é tão importante que não pode fazer o bem. Jesus se indignou. Vamos para frente. Nosso Jesus se indignou. Marcos 10, 14. Aí aqui a gente já resolve o segundo ponto. Marcos 10, 14. Todos juntos. Marcos 10, 14. 1, 2, 3, já. Vamos para Efésios 4. Você viu aí as duas vezes que Jesus se indignou, que está registrado na Bíblia? Que eu achei. Se você achar outro, me diga. Bem, uma vez, vocês estão colocando a religião acima da pessoa. Quer dizer que a religião é tão importante que tem o dia e a hora de curar. Aí Jesus se indignou. O outro momento, não, esse negócio de criança, tira as crianças daqui. Jesus disse, não, rapaz. Irmão, olha, eu não sei você, mas eu me sinto mal com algumas coisas. O crente quer chegar às 7h40, 8 horas, mascando chiclete, se arrumando ainda, terminando a maquiagem na igreja. A criança chegou cedo. Meu filho, levanta e senta ali no chão. Aí, rapaz, eu não concordo não. Eu acho ruim. Você está entendendo? Por que você não chega cedo? Não é? Então, aí Jesus se indignou. E sabe que negócio é esse? Vai desprezar as crianças? Não, não é assim não. Espera aí, deixa. Ela vai servir até para pregação. Se você não se tornar igual uma criança. Irmão, pode largar um beliscão numa criança aí, que ele nem enxugou as lágrimas, ele já está se escorando em você. Ele não sabe pedir perdão, desculpa, mas ele está lá. Aí nós, precisa nem beliscar, basta uma pessoa dizer que disse que você disse. A pessoa não quer nem saber. Olha, Efésios 4, 26, todos juntos. Olha, é isso aqui que eu quero que os irmãos atendem. Irai-vos e não pequeis. Paulo está dizendo, a palavra que ele usa para ira aqui, não é a mesma do versículo de número 31. E essa palavra aqui, ele diz que existe uma ira boa. Qual é essa ira? A que Jesus teve, que ela é gerada pelo Espírito de Deus. Se você ler o livro do Juízo, o livro de Samuel, você vai ver assim, que alguém se encheu do Espírito, se irou, e Deus agiu através dele. Irmãos, o Espírito de Deus na vida do verdadeiro crente gera nojo pelo pecado. Então o que Paulo está dizendo aqui, ó, você pode se irar contra o pecado, agora tenha cuidado, não peque, porque às vezes você pode se irar tanto ao ponto de pensar que ainda é Deus e já é a tua carne. Então essa intimidade com Deus precisa ser grande. Olha a outra ira, como ela é terrível. Essa aqui você pode se irar e não pode pecar, e não pode guardar para o dia seguinte. Agora olha a do 31. Toda amargura já é amarga. Ira, cólera, gritaria gera o que? Blasfêmia, todo tipo de malícia. Ela deve ser o que? Tirada de entre vós. Enquanto a outra pode existir, só não pode deixar para frente e ter o cuidado, essa aqui já é outra situação. Então, no segundo ponto, o terceiro subtópico, o valor da pessoa humana. Quando Jesus disse não mate, não despreze, ele está falando da importância que tem o ser humano e que todos nós devemos assim. Outra coisa, eu não gosto que as pessoas desprezem as pessoas que têm limitações. Irmão, se chegar o homem mais rico aqui da cidade, o irmão não vai levantar, vai pegar na mão dele, ô rapaz, sinta-se bem, aqui é o empresário da cidade, pastor, aqui é o empresário da cidade. Porque se o Ló chegar ali, as pessoas não vão tratar da mesma forma. Você está entendendo? Eu fico chateado, às vezes as pessoas zombar, jogar pedra.
Às vezes tem uma palavra que eles não gostam, as pessoas chamam, se irrita, joga pedra. Irmão, isso não é coisa. Então o que Jesus estava fazendo aqui era valorizando essas pessoas, valorizando a vida humana. Aí o terceiro tópico, nós falamos sobre isso, que é a oferta, que só é recebida. Nós explicamos lá na leitura bíblica. Não há necessidade de que nós falemos, porque já falamos lá. Pastor, Evitando as desavenças. queria só dar um exemplo. Sim, Às vezes, aconteceu semana passada, uma pessoa aceita Jesus que ninguém quase conhece, aí ninguém diz nada e a pessoa vai lá só às vezes, e a luta até para te acompanhar. Quando é alguém conhecido pela sociedade, Faz fila. Parece que uma alma tem mais importância do que outra. E nós, como igreja, devemos tomar cuidado, porque nós fazemos isso. e Quando Tiago, tem alguém que aceita Jesus, que não é conhecido na sociedade, é diferente a recepção na hora do aceitar a Jesus de alguém que é conhecido. e Tiago falou isso. Irmãos, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Às vezes, quando é alguém famoso, conhecido na cidade, rico, faz fila. Às vezes o outro também ali aceitou Jesus do mesmo jeito, mas ele já começa a pensar: oxe, ninguém me abraçou, e esse outro tem uma fila. Então, irmãos, pensemos acerca disso, porque nessa questão de valorizar a vida humana, a pessoa já pode chegar abrindo feridas, porque ele já vai observar isso. Irmão, não precisa ser expert para imaginar isso. Até eu já digo: quem é essa pessoa? Porque a fila foi grande. Pelo amor de Deus, a gente precisa tratar a todos de igual forma. Jesus não faz acepção de pessoas. Aí a conclusão nos diz o seguinte: não deixemos os pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixemos desavenças tornem-se disputas. Desavenças, desentendimento, à luz das Escrituras, reconciliar-te imediatamente. É isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Olha, há pessoas mortas que estão vivas. Uma palavra atrofiou, matou. Elas nem vão nem vêm. Por quê? Foram mortas com a palavra. Irmãos, tenhamos muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. E hoje nós vivemos, infelizmente, uma geração muito melindrosa, muito difícil mesmo. Mas vamos prosseguir e Deus nos dará graça em tudo. Se você tiver alguma dificuldade, resolva isso hoje, porque o tempo passa rápido e nós não sabemos quanto tempo de vida temos. Vamos ficar em pé. Vamos ler só mais um versículo, 2, e a gente encerra. Mateus 6. Não posso encerrar uma lição dessa sem ler esse texto. Mateus 6, versículos de número 14. Olha só. Porque se, é a condição, perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então a condição de eu ser perdoado por Deus é se eu perdoar quem me ofende. 15. Se, a outra condição, porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Os irmãos entenderam? Se eu perdoar você, Deus me perdoa. Se eu não perdoar você, Silvio, eu não estou bem há algum tempo, mas eu estou ceando, estou ofertando, estou na igreja, e aí? Se Jesus vier, você está com a vida comprometida. Mas eu conheço também, irmãos, você não sabe da tristeza que eu tive durante esse tempo de pandemia. Tanto pastor morrendo, e a gente sabendo quem era, sabendo as desavenças que haviam entre eles e membros, entre eles e obreiros, e até entre eles e pastores. Vocês já me ouviram dizendo aqui que eu tenho o entendimento
que dentro de algum tempo, no Brasil, pastores mandarão matar pastores. Que a pessoa vai ficar numa igreja, não vai querer sair, e já está com 200 anos, e o outro quer assumir, e não assume, e vai dizer, pai, é o seguinte, eu quero ir para aquela igreja grande, ele não sai de lá, e eu quero sair daqui. Mata ele lá, que na hora que matar ele sai. Bem que eu não vá, mas outro vá. Eu acredito piamente que isso está perto de acontecer. Porque o que eu já vi, só falta isso. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Irmãos, de outra forma. Então, irmãos, olha, irmãos, vamos só fazer a obra de Deus. Esqueça nome, esqueça título. Vamos fazer. Porque o que vale é o serviço. Se a gente fizer, Deus recebe. Ó, se você orar por uma vida se entregando a Cristo, pronto, aquela vida está na sua conta, você vai receber. Se você visitar alguém e fizer bem aquela pessoa, ela vier à casa do Senhor, você vai receber recompensa, não vai ficar nada sem recompensa, porque quem recompensa é Deus. Ou tendo ou não tido, vamos fazer a obra, é importante, tá certo? Não coloque, eu não tenho em minha mente que sou em nada superior aos irmãos. Vocês são meus irmãos, nós estamos caminhando para o céu. Se a gente puder, a gente lhe ajuda, mas nós precisamos mais da ajuda de você do que você da nossa, e a gente vai caminhando junto, é isso que é bom. Olha, nós somos uma família. Eu sei que tem gente que tem medo de falar com a gente, porque a gente prega numa veemência, querendo evitar os problemas. Mas depois de acontecer, a gente vai matar o irmão? Não, o objetivo é restaurar. Então sou uma pessoa igual a você. Vamos conversar, vamos andar junto e vamos chegar no céu junto, que é o melhor. Quantos entenderam essa lição? Digam amém. Vamos orar? Tem alguém que tem dificuldade aqui de perdoar? Que tem algum problema e gostaria que Deus trabalhasse nisso? E Silvio, eu tenho que ir, eu tenho que voltar. Irmãos, olha, Deus está tão interessado em você e em mim, que Deus também conhece os teus orgulhos e os meus. Mas se tu tiver interessado em agradar a Deus, Deus cria situações para resolver. Quando você se deparar, opa, meu Deus, eu estou de frente de ti e eu tinha raiva. Ô irmão, me perdoa, me ajeita. Deus cria, irmãos. O negócio é só você se dispor de Deus. Deus, eu quero te agradar em tudo, mas está tendo esse negócio. Ajeita isso. Você pode ter certeza que surge. Você acredita nisso? Então vamos colocar isso diante de Deus. Senhor Deus, eu te agradeço pela tua palavra, pela vida da tua igreja, pela vida do teu povo que está aqui. Nós falamos por diferentes problemas e dificuldades e nós não sabemos qual é a situação de cada um. Mas eu quero te pedir, trabalhe nas nossas necessidades, emoções e sentimentos, e não deixe que nenhum de nós nos percamos, porque será pior para nós que conhecemos do que para aqueles que não conhecem. Leva-nos aos nossos lares em paz, para que o teu Espírito trabalhe em nosso ser, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções. Dada a tua graça a cada um de nós, ajuda cada um de nós. Leva-nos aos nossos lares em paz. Cuida da nossa vida e ajuda-nos em tudo. Que o teu Espírito nos ajude a colocar em prática esta tua palavra, para o louvor do teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja conosco não somente agora, mas para todo sempre. A igreja diz: amém.